E se tudo o que está acontecendo no mundo agora não fosse coincidência? As guerras, a crise do dólar, o colapso de governos, a ascensão de novas potências. E se alguém já tivesse previsto tudo isso, décadas atrás, com uma precisão assustadora? O nome dele é Professor Jung, e o que ele deixou registrado vai te deixar sem chão. Vamos começar pelo começo. Em 1991, quando o mundo ainda celebrava o fim da Guerra Fria e acreditava que a paz tinha finalmente chegado, o professor Jung publicou uma análise usando algo chamado Teoria dos Jogos, uma ferramenta matemática usada para prever comportamentos em situações de conflito. E o que ele concluiu naquela época era perturbador. O mundo não estava entrando numa era de paz, estava entrando numa era de reposicionamento de poder, e esse reposicionamento, segundo ele, culminaria em conflitos de escala global nas primeiras décadas do século XXI. Hoje, olhando para o que está acontecendo, fica difícil não sentir um frio na espinha. A guerra entre Israel e Irã, que o mundo tentou ignorar por anos, explodiu exatamente dentro da janela que ele projetou. O enfraquecimento do dólar como moeda de reserva global, que parecia impossível há 20 anos, está acontecendo na nossa frente em tempo real. E o surgimento do BRICS como bloco alternativo ao sistema ocidental também estava lá, nas previsões dele. Mas o que conecta tudo isso? Jung usava 3 lentes ao mesmo tempo. A matemática da teoria dos jogos, que analisa como nações agem quando os interesses colidem. A geopolítica histórica, que mostra os padrões que se repetem a cada 100 anos. E algo que muitos acadêmicos evitam mencionar, as profecias bíblicas. Sim, ele cruzava dados geopolíticos com textos do livro de Daniel, do Apocalipse e de Ezequiel. E dizia que os textos antigos não eram apenas religião, eram registros de padrões civilizacionais que a humanidade repete ciclicamente sem perceber. E agora vem a parte que muda tudo. Estamos vivendo o surgimento das CBDCs, as moedas digitais controladas por governos. China já testou a sua em larga escala. Europa avança com o euro digital. Estados Unidos debatem o dólar digital. E o que isso significa na prática? Significa que pela primeira vez na história humana, um governo pode controlar exatamente o que você compra, quando compra, e se você tem permissão de comprar alguma coisa. Jung chamou isso de um instrumento final de controle civilizacional. E Trump? O professor previu o fenômeno Trump não como um político, mas como um sintoma, um sinal de que o sistema ocidental estava se fragmentando por dentro, antes de se fragmentar por fora. Quando uma nação elege alguém que o próprio sistema rejeita, é porque a confiança no sistema já colapsou na base. Então a pergunta que fica é a seguinte: estamos vendo apenas uma série de crises simultâneas que por acaso acontecem ao mesmo tempo? Ou estamos dentro de uma equação que já foi calculada, que já foi escrita, e que está chegando no seu resultado final? O professor Jung não dizia que o fim era inevitável, ele dizia que o fim de uma ordem era inevitável, e que na destruição de uma ordem sempre nasce outra. A questão não é se o mundo vai mudar, o mundo já está mudando. A questão é, você vai entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais? Se esse vídeo abriu sua cabeça, compartilha com alguém que precisa ver isso. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você acha que estamos vivendo o fim de uma era ou o começo de outra?